Olá, sejam bem-vindos a mais uma sessão da aula do Gabarito Enem. Continuamos aí a resolver exercícios do módulo de exatas na parte de matemática. O meu nome é professor Kellyson. Estou com vocês aí mais uma sessão resolvendo algumas questões que são importantes para um bom desempenho na prova do Enem. Nesse módulo, nessa parte, a gente continua resolvendo exercícios de razão e proporção, tendo em vista que é um assunto muito cobrado. Independente das questões serem fáceis, médias ou difíceis, é um assunto que sempre tem muita incidência na prova do Enem. E esse ano não vai ser diferente. Então a gente está resolvendo questões de razão e proporção, aquelas questões que passam por porcentagens, regras de 3, questões que a gente precisa ter as propriedades bem guardadas na nossa cabeça. Lembre-se que eu estou sempre repetindo isso com a intenção de que você, que ainda está estudando, que ainda está guardando essas propriedades, que faça com que todos os exercícios vocês passem por elas, para que elas sejam utilizadas da melhor maneira. A propriedade ela serve para poder otimizar o tempo da sua prova. O que você poderia ou teria que fazer por um sistema, a propriedade é capaz de fazer mais fácil e mais rápido por você. Certo? Começamos hoje com uma questãozinha de matemática, também sobre proporção, quantidade, né? Então a questão diz o seguinte: observe as dicas para calcular a quantidade certa de alimentos e bebidas para as festas de fim de ano. Para o prato principal, estime 250 gramas de carne para cada pessoa. Um copo americano cheio de arroz rende o suficiente para 4 pessoas. Para a farofa, calcule 4 colheres de sopa por convidado. Uma garrafa de vinho serve 6 pessoas. Uma garrafa de cerveja serve 2 pessoas. Uma garrafa de espumante serve 3 convidados. Quem organiza festas faz esse cálculo em cima do total de convidados, independente do gosto de cada um. A quantidade certa de alimentos e bebidas evita o desperdício da ceia. Um anfitrião decidiu seguir essas dicas ao se preparar para receber 30 convidados para a ceia de Natal. Para seguir essas orientações à risca, o anfitrião deverá dispor de... Observe que na tela anterior, ele fala que a quantidade para cada item dele é estipulado para um número de pessoas. E aqui ele coloca para cada pessoa, ou seja, para uma pessoa. Aqui ele coloca o que rende para 4 pessoas. Aqui ele coloca o que rende por convidado, ou seja, por pessoa. Aqui o vinho para 6 pessoas. A garrafa de cerveja para 2 pessoas. E espumante para 3 pessoas. Certo? Então o que a gente vai fazer é o seguinte: nós vamos colocar o fato de que se a quantidade é proporcional ao número de pessoas, então para 30 pessoas, eu vou ter que multiplicar cada quantidade dessa por um número que chegue a 30. Ou seja, se aqui é uma pessoa equivale a 250 gramas, então para 30 pessoas eu vou ter que multiplicar isso por 30. Ou seja, se um copo americano cheio de arroz rende para 4 pessoas, eu, para ter o suficiente para 30, vou ter que multiplicar esse copo americano aqui por 7,5. Porque 7,5 vezes 4 dá 30. Então, o que a gente vai fazer, observe, o que a gente vai fazer é uma proporção. Uma proporção de qual tipo? Primeiro, para a carne.
certo? Uma pessoa está para 250 gramas, assim como 30 pessoas, X gramas. Tudo bem? Para o arroz, um copo serve 4 pessoas. Então, X copos, certo? Servem 30 pessoas. Ok? Um copo cheio rende o suficiente para 4 pessoas. A gente vai descobrir quantos copos servem 30 pessoas. Para a farofa, 4 colheres de sopa por convidado. Então, 4 colheres de sopa, vamos escrever para a farofa. 4 colheres de sopa, certo? Servem um convidado. Então, X colheres de sopa, 30 convidados. Ok? Uma garrafa de vinho, 6 pessoas. Então, vinho. Uma garrafa de vinho, 6 pessoas. X garrafas de vinho, 30 convidados. Cerveja. Uma garrafa de cerveja, 2 convidados. X garrafas de cerveja, 30 convidados. Certo? Uma garrafa de cerveja, 2 pessoas. E espumante? Uma garrafa de espumante, 3 convidados. Então, espumante. Uma garrafa de espumante, 3 convidados. X garrafas de espumante, 30 convidados. Ok? O que nós vamos ter aqui? Que eu vou precisar de 250 vezes 30 gramas de carne. Perfeito? Isso dá 7,500, mas isso é em gramas. E aí, lembrando que você tem quilograma, hectograma, decagrama e grama. Então aqui a gente vai 1, 2, 3. 1, 2, 3. 7.500 gramas equivalem a 7,5 kg de carne. 7,5 kg de carne. Tudo bem? Aqui, X, vamos botar isso aqui para separar. X copos de arroz seria o suficiente para fazer, então, 30 vezes 1 dividido por 4. Isso dá 7 copos e meio. Separar aqui.
Farofa, 4 colheres de sopa, serve uma pessoa. Então, para 30 pessoas, seria necessário 30 vezes 4, 120 colheres de sopa. Vinho, uma garrafa serve 6 pessoas. Então, X garrafas serviriam 30 pessoas, então 30 dividido por 6 seriam necessários 5 garrafas. A cerveja, X garrafas de cerveja para servir 30 pessoas, teria que ser necessário, então, 15 garrafas de cerveja. E espumante, X espumante seriam 30 dividido por 3, 10 espumantes. Ok? Então precisamos de 7,5 kg de carne, 7 copos e meio americanos de arroz, 120 colheres de farofa, 5 garrafas de vinho, 15 garrafas de cerveja e 10 garrafas de espumante. Certo? Guardando esses valores, vou apagar aqui para não confundir. Qual das opções nós marcaríamos? Nós marcaríamos a letra A não, a letra B não, a letra C não, porque aqui dá 45 quilos de carne. A letra D, sim, né? 7,5 kg de carne, 7 copos, não, também não. Ó, toma cuidado com os distratores, porque os distratores justamente vai pegar você numa falha. 7,5 kg de carne, 7 copos americano e meio de arroz, 120 colheres de sopa de farofa, 5 garrafas de vinho, 15 garrafas de cerveja e 10 de espumante. Letra E. Então observe que a gente precisa ter muita calma e muita paciência na hora de marcar uma opção da prova do Enem. O que mais faz você se arrepender depois de uma prova do Enem é justamente aquela que você marcou muito rápido, não leu direito, e aí você marcou o gabarito errado. Então, toma muito cuidado com isso. Faz com que as suas opções sejam exatamente igual ou iguais aos valores, a sua opção seja igual aos valores que você encontrou. Se por acaso você vai simplesmente por impulso, a primeira já é igual a essa, então vou marcar, toma cuidado. Principalmente quando você tem várias relações dentro de uma mesma questão. Eu já havia comentado com vocês sobre os distratores, o que eles significam. Que cada opção do Enem é criada a partir de uma falha que você poderia cometer. Poderia cometer uma falha de uma questão por vírgula, por conta, por posição do número, unidade de medida. Isso é muito importante que você observe. Sempre olhe para a questão com atenção. Essa atenção ela tem que ser redobrada na hora de marcar a questão e na hora de marcar o seu cartão resposta. Não se esqueça disso. Ok? Bem, vamos à segunda questão, né? A segunda questão se refere a uma proporção dada através da quantidade de energia. Então ele diz assim: muitas medidas podem ser tomadas em nossas casas visando a utilização racional de energia elétrica. Isso deve ser uma atitude diária de cidadania. Uma delas pode ser a redução do tempo no banho. Um chuveiro com potência de 4.800 kWh consome 4,8 kW por hora. Uma pessoa que toma 2 banhos diariamente de 10 minutos cada, consumirá em 7 dias quanto? Uma observação bem importante é que quando você escreve uma relação, uma razão,
entre duas grandezas, essas grandezas, quando comparada à outra, precisam estar na mesma unidade de medida. Então, quando você cria uma proporção de A sobre B e C sobre D, essas grandezas precisam estar numa mesma unidade de medida, porque senão não podem ser comparadas. Então, aqui, por exemplo, você tem uma grandeza energia, né, quilowatts, e uma grandeza tempo. Se esse tempo estiver em hora e esse tempo estiver em minutos, babau, porque você não pode comparar grandezas em unidades de medidas distintas. Então é muito importante que você escolha ou faça uma unidade de medida importante e comum para a sua comparação. Então nós temos o seguinte, nós temos uma relação que ele diz que 4,8 quilowatts em 1 hora. E aí a pessoa toma 2 banhos diariamente de 10 minutos cada. E em 7 dias, então, em um dia, essa pessoa gasta no banheiro, no chuveiro, né, 20 minutos. Automaticamente, em 7 dias, essa pessoa vai gastar 7 vezes 20, 140 minutos no banheiro, né, no chuveiro. Você escolhe. Se você quiser passar isso por uma fração da hora, beleza. Sabendo que você tem aí 140 minutos, então você teria o quê? Você teria 1 hora, 2 horas exatas, não é isso? E 20 minutos, e 20 minutos seria 1/3 do minuto. Então você teria 2 inteiros e 1/3 da hora. 2 minutos e 1/3 daria 7 meios. Só que tá vendo como fica um pouco complicado? Então o que é mais interessante, ao invés de você pegar essa proporção que está por hora, botar ela por minuto. Então o que você está fazendo é o seguinte, o consumo de 4,8 está para o seu consumo X, assim como o 1 minuto, que são 60 minutos, está para 140. Observe que a unidade quilowatts, ela não precisa estar, porque são iguais, e a unidade minutos e minutos são iguais também, pode ter uma relação. Ok? O que a gente está fazendo então é uma proporção, e aí a gente pode fazer o quê? Uma multiplicação cruzada. Lembrando sempre que se A está para B, assim como C está para D, então com certeza A vezes C está para A vezes D, está para B vezes C. Isso aqui é o que os alunos costumam dizer, tio, a gente multiplica cruzado, né? Multiplica cruzado, né? Então a gente fazendo essa multiplicação cruzada, como é uma multiplicação, é uma igualdade, não importa se isso vem primeiro ou se isso vem primeiro. Então 60 vezes x é igual a 140 vezes 4,8. Então x vai ser 140 vezes 4,8, 140 vezes 4,8, dividido por 60. Tudo bem? A gente pode cortar esse zerinho, a gente pode fazer 4,8 dividido por 6, 4,8 dividido por 6 dá 0,8, e aí a gente vai ter o quê? 14 vezes 0,8. Vocês entenderam que 4,8 dividido por 6 dá 0,8? Né? Então, 14 vezes 0,8 dá 32, dá 11, dá 0,0. Esse número vai ser o 11 e o 2, mas tem uma vírgula. Então é o 11,2. 11,2 o quê? Quilowatt, não é isso? Então, quilowatt. Mas como ele já pede em quilowatt, a nossa resposta, letra D de dado, não é isso?
Observe que a gente usou também a definição de razão e proporção para a gente poder escrever essa igualdade de uma maneira um pouco mais eficiente, ok? Propriedades sempre ajudam, nunca é demais, tá bom? Então, vamos lá, né? Continuando nossa batalha, né? Nossa disputa aí para uma vaga no SISU, né? A prova do Enem é só uma etapa. Então vamos lá. Questão número 3 também é uma questão de proporção e é uma questão que diz assim, né? Nos últimos 5 anos, 32 mil mulheres de 20 a 24 anos foram internadas nos hospitais do SUS por causa de AVC. Entre os homens da mesma faixa etária, houve 28 mil internações pelo mesmo motivo. Suponha que nos próximos 5 anos haja um acréscimo de 8 mil internações de mulheres e que o acréscimo de internações de homens por AVC ocorra na mesma proporção. Tá. O que significa isso? Significa dizer o seguinte, que o número de mulheres de 32 mil vai para 40 mil. E o número de homens de 28 mil vai para X. De tal forma que a razão entre o número de mulheres e o número de homens permaneça a mesma. Porque é muito importante dizer isso. A gente está dizendo assim, que A está para B, assim como C está para D, mas isso é importante que só é verdade se isso for igual a um K. Quem é K? K é a minha constante. Quem é K? É a minha constante de proporcionalidade. Ou seja, eu só posso dizer que as grandezas são proporcionais se existe um K, um número real, de tal forma que um deles seja o K vezes o outro, certo? Ou seja, são proporcionais porque o A é igual ao K vezes o B, é diretamente proporcional ainda porque o C é igual a K vezes o D, e assim por diante, quanto você quiser colocar. Então existe uma proporção, perfeito? Bem, então na questão, ele está dizendo assim, ora, tem o mesmo crescimento. Se tem o mesmo crescimento, então 32 mil mulheres e 28 mil homens vai ter a mesma proporção daqui a 8 anos, né? Desculpa, daqui a 5 anos, com um acréscimo de 8 mil para mulheres. Então, as mulheres vão para 40 mil, enquanto os homens vão para X, eu não sei, certo? Mas isso é bacana, porque eu posso cortar os meus zerinhos, e aí posso multiplicar cruzado pela propriedade que eu acabei de falar, e aí 32x fica igual a 40 mil vezes 28, o que garante para a gente que x é igual a 40 mil vezes 28, dividido por 32. Ora, você pode pegar isso aqui e dividir por 8, ou melhor, posso pegar isso aqui e dividir por 8, aí 32 dividido por 8 vai dar 4. Posso pegar isso aqui e dividir por 8,
E aí por 8 vai dar 5.000. Certo? Tudo bem? Aí você pode falar, pô, cara, você podia dividir mais. Lógico, posso dividir o 28 por 4. Eu posso pegar isso aqui e dividir por 4. Vai dar 1. E isso aqui dividido por 4 vai dar 7. O que vai sobrar para mim? Vai sobrar 5.000 em cima, vezes 7. 5.000 vezes 7, 35.000. A proporção mantém-se a mesma e o número de homens vai para 35.000. Ok? Observe uma coisa. Você pode simplificar antes de multiplicar. Você pode tirar esse 1.000 daqui, trabalhar com 32, 28 e 40, desde que no final você volte com 1.000. Não importa, mas você precisa sempre manter a natureza do número. Se ele tem 3 zeros, tem que ter 3 zeros. Se você tira ele, depois você tem que voltar com ele. Porque se você não voltar, você erra toda a conta. Ok? Beleza mesmo? Então é isso, né? Fizemos aí algumas questõezinhas de razão e proporção. Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham tirado as dúvidas e daqui a pouco, mais tarde, nós voltamos com mais algumas, ok? Fiquem com Deus, um bom descanso para vocês.